Voo supersônico civil, disparo de mísseis do Gripen no Brasil, avanços na quantidade de passageiros transportados no mundo, também avanços na questão dos voos executivos, aliás, também velocidade bastante rápida agora registrada pelo Global 8000 de Mach 095 e uma série de tecnologias e novidades marcaram o ano de 2025. E mantendo a tradição aqui do canal da Aero Magazine, vamos tratar das principais notícias na nossa retrospectiva. Vamos então começar falando, já que eu citei aqui o voo supersônico, o nome do programa é Notícias a Jato, para entender exatamente a importância do ano para essa questão. Desde o Concorde lá em 2003, quando ele se aposentou, o voo supersônico civil estava completamente fora de cogitação. Uma série de projetos surgiram ao longo dos últimos 20 anos, mas nenhum deles vingou. A NASA e também a Sonic Boom é uma empresa privada dos Estados Unidos que tem trabalhado para criar o Overture, que é um avião comercial na ordem de 60 lugares, tem apostado bastante na retomada dos voos acima da velocidade do som. No caso da NASA, o projeto X-59, que planeja fazer uma aeronave que permita reduzir consideravelmente a assinatura acústica, conseguiu voar pela primeira vez. Esse projeto é feito em parceria com a Lockheed Martin e a ideia é tentar provar que um nariz bastante comprido consegue pelo menos amenizar o estrondo sônico. Se você olhar o avião, ele é meio estranho porque tem um nariz enorme e a ideia ali é que quando esse nariz estiver penetrando o ar em voos extremamente rápidos, ele consiga fazer o estrondo sônico muito menor. Basicamente, só para entender de uma maneira muito simplificada, quando o avião comercial está voando, imagine que fosse minha mão, quando ele está no ar, as moléculas que se encostam aqui no nariz, elas acabam avisando as outras moléculas de ar e acaba fazendo uma travessia relativamente silenciosa. Basta ver que os aviões atuais, um 787, a 350, o 737 MAX ou mesmo a 320 neo, quando está voando em cruzeiro você mal consegue ouvir. Se você tiver mais ou menos a minha idade, acima de 40 anos, você deve lembrar que o avião comercial voando lá nos anos 80, da década de 90, você olhava para cima e sempre via ele em voo de cruzeiro porque era bastante ruidoso ali a sua operação. Num caso um voo supersônico, isso é ainda maior, porque quando o avião está voando, as moléculas de ar não são avisadas, elas simplesmente são, entre aspas, atropeladas pelo avião, e isso acaba criando um estrondo sônico constante. Tanto que o voo supersônico, basicamente, ele ficou restrito para os voos militares. Falou basicamente porque não é tão comum assim também caças quebrarem a barreira do som, exceto numa operação de treinamento, principalmente nos Estados Unidos, ou em alguns casos bem pontuais em guerra. Então, o voo supersônico em si é algo relativamente raro nos dias de hoje. E depois do Concorde, tudo ficou mais difícil. A ideia da NASA é provar que dá sim para reduzir a assinatura sonora, enquanto o Overture, que quebrou a barreira do som esse ano com seu demonstrador de tecnologia, é provar que não apenas o avião vai ser mais silencioso, como também eficiente e viável do ponto de vista comercial. O Concorde ele tinha dois grandes problemas. Primeiro, um consumo estratosférico aí, claro, utilizando um exagero, mas era bastante alto o consumo de combustível, e também a questão de poluição no mundo atual, aí, com questões ambientais bastante severas, o Concorde teria sido completamente inviável se fosse lançado hoje. A ideia tanto da NASA como da Supersonic Boom é provar que sim, dá para manter esses aviões também do ponto de vista econômico e ambiental. A ideia é que utilize combustíveis renováveis de aviação, não necessariamente o SAF que a gente fala hoje, pode ser outros combustíveis sintéticos bastante avançados, e então ele vai se tornar mais barato de operar, ainda assim um pouco mais caro que um avião comercial subsônico, mas dentro de uma viabilidade operacional e ambiental. Você imagina um avião desse voando na Europa com bastante emissão de poluentes, é basicamente improvável que se autorize essa aeronave voar lá. Mesmo os Estados Unidos, que é um pouco mais liberal com questões ambientais, vai ter bastante pressão. Então o desafio agora desses aviões demonstradores para 2025 foi provar que dá para reduzir o som e também o consumo de combustível e suas emissões. E falando um pouco de Brasil, ainda de voo supersônico, já que eu citei o Gripen, finalmente a Força Aérea Brasileira fez os primeiros disparos de ensaio com o míssil Meteor. A ideia é integrá-lo completamente ao Gripen. Foi um passo muito importante, ou seja, mostra a maturidade do projeto. Muita gente tem criticado o desenvolvimento aí bastante lento do Gripen. Parece lento, mas não é. Um projeto dessa magnitude com pouco mais de 10 anos é normal. E lembre-se, entre 2020 e 2022, basicamente, o mundo basicamente esteve parado na questão industrial. Agora, em 2025, que as cadeias de produção retomaram a sua normalidade, mas daqui a pouco eu comento sobre isso. Então, o Gripen acabou atrasando um pouquinho. Além disso, o Brasil tem questões bastante sérias da questão orçamentária. Defesa nunca foi uma prioridade no Brasil, então
o orçamento vai chegando, aí a Força Aérea vai conseguindo pagar o Gripen e receber as unidades e também fazer os ensaios necessários. Não é simplesmente comprar um avião que ele vai sair voando, tem que se integrar armamentos, treinamento de pilotos, de mecânicos, de toda a questão ambiental ali do projeto. Não falo ambiental no sentido de meio ambiente, como a gente pensa. Porém, isso é um processo custoso e um pouco lento, mas esse marco do Meteor foi bastante importante, que mostra o avanço do projeto no Brasil. Porém, não adianta apenas integrar o míssil e nunca mais fazer disparos. Para você ter uma força aérea bem estruturada e capaz de suportar qualquer ameaça futura, você tem que estar completamente preparado com treinamentos. Isso inclui disparar mísseis milionários de tempos em tempos em simulados. Vamos ver como é que vai ficar essa situação. E o Gripen também fez um marco bem importante, que foi o primeiro voo com o disparo do canhão também, se foi feito ali logo na sequência do disparo do míssil, para testar sua capacidade e ver se estava tudo conforme o plano ali do projeto. Então, tem avançado. O Congresso brasileiro aprovou também o orçamento de 30 bilhões de reais para a questão de defesa nos próximos anos. Parece muito dinheiro, mas na prática não é. 30 bilhões de reais não dá nem para começar realmente uma defesa robusta, mas é melhor isso do que nada. Então tá pelo menos agora confirmado que vai ter sim essa alocação garantida de recursos. O que é bom, que pelo menos os projetos que estão em andamento vão conseguir ali garantir uma viabilidade mínima, principalmente para a questão orçamentária. Mas é muito distante do necessário. Só para você ter uma ideia, os Estados Unidos aprovaram para 2025 um orçamento que representa exatamente metade do PIB brasileiro, na ordem de US$ 1 trilhão. Claro, o Brasil não precisa de um orçamento tão enorme assim, e nem tem orçamento, né? Imagina metade do PIB com defesa, nem a União Soviética sobreviveria. Aliás, uma das falhas do país ali também teve essa questão orçamentária para militares que foi muito elevado, mas isso é tema para um outro vídeo. Mas o Brasil tem que começar a pensar seriamente nisso se quiser realmente ter uma defesa realmente robusta. E num ponto bem interessante, hoje, quando eu estou gravando esse vídeo, foi feito o lançamento em Alcântara do primeiro foguete de um projeto comercial que o Brasil tem feito com parceiros internacionais. Acabou que ele falhou, que era até esperado. Aqui, fazendo um parênteses bem importante, lançamento de foguetes, a ciência de foguetes ela é extremamente complexa. Usar um exemplo, a SpaceX perdeu dezenas de foguetes até conseguir fazer um lançamento de sucesso. E depois que ela começou a fazer os foguetes reaproveitáveis, que pousava de ré, ou retorna para a plataforma, outras perdas. É uma ciência muito complexa e mesmo quem tem know-how, como por exemplo os russos, que basicamente o projeto deles é uma sequência de um projeto lá da década de 150, foi só sendo evoluído, mas a essência básica até de conceito é a mesma, de tempos em tempos um foguete explode. Você imagina, um país que tem quase 70 anos de tradição de lançamento de foguetes, ainda tem suas perdas. O próprio Estados Unidos, a NASA, teve uma série de projetos paralelos e de tempos em tempos um também explode, ou seja, não é simples e custa muito caro. E o Brasil agora que está começando a olhar um pouco mais atenção para o espaço. É bem comum receber alguns comentários que a CIA ou alguém de fora está sabotando o Brasil. Isso é uma grande bobagem. O problema é que lançar foguetes exige muito dinheiro e lançamentos constantes até um dar certo. Depois que você consegue ajustar, você consegue uma sequência considerável. Não dá para imaginar que a SpaceX perdeu tanto foguete porque a CIA ou agentes russos ou chineses estavam explodindo. A própria China recentemente perdeu um foguete no lançamento. Também não foi espionagem, é porque é uma ciência muito complexa. O interessante é que pelo menos agora o Brasil está dando os primeiros passos, e infelizmente sempre com parcerias internacionais. Essa eu falo infelizmente porque é sempre um projeto que 90% dos países que dominam essa tecnologia, seja Estados Unidos, Rússia, França, China, Índia, Japão, todos eles buscam trabalhar o máximo possível com tecnologia própria. Algumas parcerias internacionais para projetos muito complexos, como a Estação Internacional Espacial, mas ali o foguete, seus dados básicos, é sempre nacional, porque ninguém quer compartilhar o acesso ao espaço, que é um mercado bilionário e principalmente é um mercado estratégico que pode representar o fim ou não de uma nação daqui para frente. Imagina, se você não tiver domínio do espaço, é basicamente você não dominar suas próprias fronteiras, como a sua comunicação, etc. Mas vamos voltar a outros temas legais, já que também isso daí marcou 2025. O interessante da aviação de negócio, ou aviação executiva se preferir, é que a Bombardier superou uma marca muito simbólica de velocidade máxima para um jato executivo. O Bombardier Global 8000 foi confirmado na NB agora em outubro que ele terá uma velocidade de cruzeiro máxima de Mach 095, ou seja, 95% da velocidade do som. Isso realmente é bem expressivo. Antes dele, o primeiro ali recorde sem ser o Concorde foi o Citation 10, que chegou a 0,93,5 na época, que era muito rápido. Isso basicamente se tornou uma tendência de grandes jatos, por exemplo, a Gulfstream também foi atrás, a própria Global. Então, no caso os modelos Globos da Bombardier,
E isso agora foi quebrado pela própria Bombardier, dando um salto além. É uma diferença pequenininha, 0,93 para 0,95, mas é simbólico que os aviões estão voando muito rápidos, já dentro de um voo transônico, que é uma faixa aí muito difícil de trabalhar e mostra quanto a ciência aeronáutica tem evoluído. E um ponto interessante aqui, é bem provável que os competidores também vão homologar os aviões para 0,95. Porém, a Bombardier, para atingir essa velocidade e certificá-la, ela acabou quebrando a velocidade do som algumas vezes com o Global 7500, que era um demonstrador de tecnologia para validar essa velocidade, ou seja, a aeronave com esse desenho básico ela acaba aí conseguindo em mergulhos superar a barreira do som. Também mostra quanta evolução do projeto aeronáutico aconteceu nos últimos 20 anos. A gente olha o avião, pouca coisa parece que mudou, né? Mas sim mudou bastante coisa, embora o desenho básico pareça o mesmo, muito refinamento mínimo ali que a gente nem vê foi que dessa diferença de voos mais rápidos e mais econômicos. Para você ter uma ideia de uma evolução considerável que justamente agora no dia 20 marcou outro ponto muito importante, é que o sistema Garmin Autoland, que é aquele que você pousa um avião autônomo apenas com um botão apertando no painel, fez seu primeiro pouso de emergência. Um King Air que estava no Colorado, ele estava com emergência, um dos ocupantes apertou um botão no painel, já que o piloto estava sem possibilidade de continuar pilotando, e o avião pousou de forma completamente autônoma, ou seja, ele simplesmente chamou o controle de tráfego aéreo. Até interessante que a Garmin manteve ali aquela voz muito metálica, justamente para o controle ver que não é um ser humano falando, que sim é um sistema autônomo, um robô fazendo. Ele falou com o tráfego aéreo, ele escolheu um aeroporto, ele tem toda ali uma carta, ele sabe onde ele está voando, questão meteorológica ele também está recebendo, escolheu o melhor aeroporto, a melhor pista, informou o controle de tráfego aéreo o que ele iria fazer. Não dá para mudar, evidentemente, o controle tem que se adaptar, e o avião nesse caso. O controle fechou ali o espaço aéreo onde esse avião estava voando. O avião, de forma completamente autônoma, configurou o flap, baixou o trem de pouso, fez todo o perfil de aproximação exatamente como um piloto faria, fez o arredondamento, tocou na pista de maneira correta, freou, cortou os motores e aí sim encerrou o voo. Ou seja, quanto a aviação tem evoluído. Esse projeto não é muito novo, mas esse ano, em 2025, foi a primeira vez que isso aconteceu de forma real. Todos os demais testes, seja com a Cirrus, com a própria Textron, com a família Citation, também com os King Air, também a Piper e Dart, todos eram voos experimentais. Agora não foi para valer, ele funcionou exatamente como previsto, ou seja, outro marco importante de 2025. E ainda ficando um pouquinho na aviação de negócio, outro marco importante também foi que a Gulfstream não apenas voltou para a NBA, ela tinha ficado um pouco longe dos eventos aeronáuticos. Aliás, um ponto interessante, o único grande evento que ela tinha aberto uma exceção era o Catarina Aviation Show, que acontece no Brasil, na cidade de São Roque, naquele aeroporto privado do Catarina. Mas ainda assim a Gulfstream tinha ficado um pouco afastada, pensando ali muito mais atender de forma direta seus clientes, mas ela deu um voto de confiança para a NBA, porque ela sabe que é muito importante estar presente ali, tanto para se aproximar dos seus fornecedores, quanto também de alguns compradores bastante estratégicos. E não só isso, ela começou as entregas do G700 esse ano e também do G800. Basicamente, o G800 é um avião de ultra longo alcance, baseado na plataforma do G700. Ele é um pouquinho mais curto, mas ele consegue voar por mais ou menos 8.000 milhas náuticas sem escala. Isso é basicamente cruzar metade do planeta de forma direta. Para você ter uma ideia, se decolar de São Paulo, dá para chegar até a Austrália de forma direta. Então é um avião com alcance muito alto, assim como o Global 8000, que também tem o mesmo alcance, aí, por isso até o nome, né? De 8.000 é referência às 8.000 milhas náuticas também. Vai até a Austrália sem escalas, partindo de São Paulo ou Rio de Janeiro. No caso da Gulfstream, outro ponto interessante é que o G700 foi o primeiro avião deles a contar com suíte com chuveiro a bordo. Parece uma coisa estranha, a Bombardier inaugurou isso lá no Global 7500, e você pode perguntar, mas para que ter uma suíte com chuveiro no avião executivo? O principal motivo, que se tem se tornado cada vez mais demandado, principalmente esse ano, muito cliente escolheu isso, tanto com Global quanto com Gulfstream, é que a questão de você chegar no destino, toma um banho, vai direto para a reunião, faz o que tem que fazer, volta para o avião, toma outro banho e volta para casa ou para outras reuniões, ao invés de você sair do avião, ir até um hotel, fazer um check-in, tomar banho, comer alguma coisa e ir até a reunião. Ou seja, você ganha mais ou menos em cada viagem entre 2 e 4 horas. Parece pouca coisa, mas para quem utiliza esse tipo de aviação é muita diferença. Às vezes num dia o executivo ali consegue fazer uma, duas, até três reuniões fora do próprio país. Por exemplo, nos Estados Unidos de referência, ele pode ir para a Europa, fazer alguns voos ali e ainda voltar e dormir em casa de uma maneira definitiva. Ou seja, é um diferencial muito grande. É um pequeno detalhe, mas que também se tornou tendência na aviação, e 2025 comprovou que muita gente está de olho nisso, e os novos projetos devem seguir essa tendência, tanto como o Falcon 10X, que aliás é o avião de ultra longo alcance da Dassault, a primeira vez que ela cria um avião com uma capacidade tão longa de voar distante.
e também com a mais larga cabine dedicada a um avião executivo. Tirando os aviões derivados de comerciais como o 737, A320 ou A220, o 10X terá a cabine mais larga do segmento. Para você ter uma ideia, é mais larga até do que da família E-Jet da Embraer, que é um avião comercial. Também estão evoluindo e, óbvio, o chuveiro também é um opcional. Ainda agora, passando para a aviação comercial, outros pontos interessantes é que 2025 foi o ano com recorde de transporte de passageiros no Brasil. Mais ou menos 130 milhões de pessoas transportadas pelo via aérea pelos aeroportos comerciais brasileiros. Evidentemente que eu não estou considerando, e na verdade não eu, né? A ANAC, o Ministério de Portos e Aeroportos, não considerou voos particulares, apenas da aviação regular. Isso é um ponto bem interessante porque mostra que a aviação brasileira tem muito potencial, por mais que a renda no Brasil não seja muito alta, o brasileiro a gente sabe tem uma renda bem baixa comparada ao mundo, mas o transporte aéreo está cada vez mais popular. Às vezes a gente olha uma passagem muito cara, como teve recentemente aí, trechos nacionais que são mais de R$ 5.000, mas na média estão todos aí na faixa de R$ 500. Claro, tem que ter uma oferta um pouco melhor para você conseguir achar ou aquele assento, mas se você pegar uma média, não chega nem a R$ 1.000 as tarifas no Brasil. Globalmente isso é barato, principalmente se converter para dólar, vai dar algo aí com um pouco menos de US$ 200, mas como eu disse, a renda do brasileiro não é das maiores. Ainda assim, 130 milhões de pessoas embarcaram. E aqui eu vou fazer um parênteses. 130 milhões de passageiros, não de CPFs. Então, por exemplo, eu posso viajar de uma vez ou 20 ao longo do ano e vai se contabilizar nesses 130 milhões. Ou seja, na prática mesmo, a gente está falando aí de mais ou menos 40, 45 milhões de passageiros reais, ou seja, de pessoas que viajaram. O Brasil tem 220 milhões de habitantes, então tem muito potencial para crescer. O número ideal seria em torno de 300 milhões de passageiros ano, ou seja, mais pessoas voaram do que a população do país. Significa que as pessoas estão voando mais de uma vez. É assim na China, é assim nos Estados Unidos. Claro, a China tem mais de 1 bilhão de pessoas e nem todos viajam, mas lá tem uma faixa muito ampla de pessoas que viajam mais de uma vez ao ano e comparando ao Brasil, daria bastante espaço de crescimento. Os Estados Unidos nem se fala. Basicamente, o dobro da população voaria ao longo do ano, né? Porque as faixas lá são bem altas do transporte aéreo. Então tá para crescer bastante, tem muito potencial também. Isso é uma parte importante, até porque nunca na história do Brasil se transportou 130 milhões de passageiros. O recorde tinha sido em 2019, mas veio a pandemia em 2019, 20, 21. 19 nem atrapalhou o Brasil, mas 20, 21 sim, e agora se retomou ainda quebrando recordes. Além disso, a aviação brasileira também tem tido aí momentos importantes na aviação comercial. A Latam, que foi a primeira empresa aérea a pedir recuperação judicial nos Estados Unidos, o grupo Latam como um todo, lá no Chile, incluiu o Brasil também, a não apenas saiu muito bem disso alguns anos atrás, como esse ano teve lucros recordes, inclusive em unidade brasileira, ou seja, o Brasil tem bastante potencial. A Gol, que também recentemente fez o pedido de recuperação judicial, está se acertando, está praticamente tudo certo para ela conseguir uma retomada bem robusta depois de tudo que ela passou. E agora a Azul também deu entrada esse ano na recuperação judicial e depois de uma série de reestruturações, até em andamento ainda, mas a promessa é que ela consiga se recuperar e sair melhor do que ela entrou. Porém, no caso da Azul, a frota deve ser menor e também os destinos atendidos, já porque não dá para manter tudo, então com caixa que você tem, tenta trabalhar para depois, daqui 2, 3, 5 anos, retomar e sair até maior. Foi o caso da Latam, mas ainda assim a aviação comercial brasileira continua com seus problemas, né? Não é raro, a gente tem empresas aqui em dificuldade. Um ponto interessante, se você pegar desde 1927, quando foi criada a Varig e a Cruzeiro do Sul, que na época ainda chamava Condor, até hoje, nós temos sempre médias de 3 empresas aéreas grandes no Brasil, nunca chega a 4 ou 5. Às vezes aparecem os números, mas logo volta para 3. O motivo é que o Brasil não é para amadores, mas ainda assim as empresas atuais, Latam, Gol e Azul, têm feito um trabalho brilhante para se manterem competitivas, não só no Brasil, mas também frente a seus pares internacionais em vários mercados importantes. Outro ponto, para voltar um pouquinho para a aviação militar, é que a Casa Branca confirmou o novo caça de sexta geração dos Estados Unidos. Eu, particularmente, acho essas questões de gerações um pouco forçada. Contextualizando, essa ideia de geração surgiu com o F-22, que foi vendido lá no final da década de 1980 como um caça de quinta geração. Fizeram umas contas, que as gerações de caça, e para vender para o Congresso e para a opinião pública falou que era um caça de uma geração completamente nova e super sofisticado. Não era mentira, o F-22 e o YF-23 realmente eram bem acima dos seus antecessores, mas aí começou essa ideia de competições por geração e agora surgiu a sexta. Não pense muito ainda o que vai ser exatamente o que define a sexta geração, mas seja como for, os Estados Unidos confirmaram então o F-47, referência clara ao presidente Donald Trump, que é o 47º presidente dos Estados Unidos, e que vai ser desenvolvido pela Boeing.
O que se acredita que ele vai ter é mais ou menos próximo aos que os chineses já estão trabalhando, aliás, supostamente eles foram os primeiros a fazer um voo aí com avião de sexta geração, também não está exatamente certo sobre isso, mas seja como for, é que ele vai ter também ali capacidade de voar de forma autônoma, caso necessário, e também ser uma espécie de nave-mãe para drones. Ele vai na frente ou atrás, coordenando uma série de drones com um enxame bem grande, aí até de aeronaves complexas e muito capazes, como pequenos bombardeiros ou caças que vão operar através aí de um data link com essa aeronave de sexta geração. Isso também deve ser proposto por F-47. O B-21, que os Estados Unidos chamam de primeira aeronave de sexta geração, mas sexta geração, lembrando, era exclusiva aos caças, não entrava bombardeiros, mas ele voou recentemente, agora tem feito aí uma série de voos muito intensos, então ele está evoluindo bastante e a perspectiva é que ele consiga entrar em serviço até mais ou menos 2030. Ele é um substituto direto do B2, tem o mesmo formato basicamente, aliás, o mesmo fabricante, a Northrop, e também do B1. Tem a brincadeira que ele tem esse nome B21 tanto por ser do século XXI, também para brincar aí com o nome do B2 e B1 que ele vai substituir. Você reparou que o B52 não tem perspectiva de ser substituído. E esse ano evoluiu bastante até o projeto aí de remotorização e upgrades importantes da família B52. Deixa de ser o B52H e essas unidades modernizadas com novos motores, que aliás é o mesmo do Gulfstream G550 e também do Boeing 717, vai ser chamado de B52J. Ele vai ter uma série de melhorias, como os motores mantêm 8, a ideia foi não colocar 4, que seria muito mais pesado, e teria que fazer umas melhorias e reajustes ali no arranjo do avião muito mais intensas, da questão de combustível, hidráulica, entre outros. Então 8 motores, e a ideia é que ele seja muito mais silencioso, ganhe mais alcance, já que os motores atuais são bem beberrões, e também ganhe uma série de melhorias em radares, sistemas de defesa e até armamentos. O interessante, o B-52, quando surgiu lá na década de 150, mais da metade dos armamentos empregados nele hoje sequer existiam em projetos, ninguém nem imaginava, mas o avião está aí, firme e forte. Um ponto interessante, a ideia é que ele voasse até mais ou menos 2050, quando teria próximo aos 90 anos. Agora se fala que ele pode voar até 2060 ou além. Se isso acontecer, vai ser o primeiro avião mantido em operação por mais de 100 anos. Claro, as unidades, que vão se chamar de B-52J, não vão ter 100 anos de idade à célula, porque são dos anos 1960, mas quem sabe se voar até 2060 alguma coisa, vão conseguir atingir essa marca histórica. O interessante é que você vê que a plataforma, se o avião, a estrutura não tem muito o que evoluir, ele é um bombardeiro que segue tendo mais ou menos a mesma função, seja avião projetado na década de 50 ou hoje, mas mostra que o avião tem muito ainda a oferecer, justamente por ser uma plataforma robusta, e os lançamentos hoje basicamente são de mísseis de cruzeiro. É pouco provável que os Estados Unidos empregassem o B-52 num ataque tradicional, como da Segunda Guerra Mundial, ou mesmo recente no Afeganistão, porque os territórios estariam muito bem protegidos. Claro, se ele pegar um país com baixa defesa ou conseguir neutralizar uma defesa de um país como Rússia ou China, já que eu estou fazendo uma divagação sem armas nucleares, evidentemente, talvez sim ele possa fazer lançamento de bombas de gravidade, mas a ideia é que ele dispare as armas bem de longe, uma quantidade bem elevada, o que justifica ele voar até mais ou menos 100 anos de idade. Outro ponto interessante também, como falei da China, é que ela tem avançado muito rápido, principalmente ao longo de 2024 e 2025 nos seus projetos militares. Acabaram de colocar um porta-aviões aí para fazer os testes em águas azuis, ou seja, em mar aberto. Também tem evoluído muito na questão de caça, tem uma série de vídeos aí vazados, vazados é uma maneira até de falar, né? Porque claramente o governo chinês deixou que isso acontecesse, que são aeronaves bastante disruptivas em termos de design. Muitos meus amigos me perguntam, e até você, leitor, ou que assiste aqui o canal do YouTube da Aero Magazine, são aeronaves com muita vantagem, muito avançadas, ninguém sabe porque a China ela tem uma política de jamais apresentar e contar o que ela está fazendo em qualquer área, seja civil ou militar. E nesse caso, falando de aeronaves de sexta geração, é mais difícil ainda qualquer informação vazar e a gente ter uma certeza do que está acontecendo. Pelo menos o design das aeronaves são muito inovadores, até bem bonitos, mas não dá para se saber se são aeronaves reais, são apenas demonstradores de tecnologia ou apenas um drone ali, que fazer um drone não é tão difícil, principalmente porque os chineses são líderes nessas tecnologias, e começar a voar ali com uma propaganda política e militar para o mundo. Então a China é muito difícil saber o que está acontecendo, mas seja como for, o salto tecnológico deles é inegável e foi enorme. Lembrando, em 2000, então foi de 25 anos atrás, ou quase 26, daqui a alguns dias, a China era um país mais pobre que o Brasil e bem mais atrasado em quase todas as questões tecnológicas. Passado um quarto de século, ela está rivalizando com os Estados Unidos em todas as tecnologias, ao ponto de basicamente romper com todos os projetos da era soviética e era russa. Então eles estão passando a fazer projetos totalmente autorais, muitos inspirados em projetos ocidentais,
mas ainda assim tentando o máximo de tecnologia própria, principalmente em questões delicadas, como por exemplo sistemas, data link, radares, entre outros. E aqui um ponto interessante, todas as vezes que eu falei com chineses envolvidos na indústria espacial, muitas vezes na aviação civil, eu sempre colocava essa provocação que são basicamente muito inspirados em modelos ocidentais. E todos me responderam da mesma forma, que para eles não importa. Se o avião ocidental, seja qual você imaginar, for bom o bastante, eles vão realmente copiar, porque eles reduzem consideravelmente o tempo de pesquisa e desenvolvimento, assim como os riscos e os custos, ou seja, eles acabaram ali uma pirataria meio que oficializada dentro da instituição China. Por quê? Como eu disse, reduz tempo e custo, então eles não têm lá muito problema com isso, basta ver os celulares chineses, não tem problema nenhum em copiar modelos ocidentais, porque vai vender de toda forma para o mundo e no caso militar vai funcionar para eles, então não se tem ali nenhum pudor de falar assim, a gente copiou mesmo e aperfeiçoou dentro das nossas necessidades. Ou seja, a China realmente se tornou um case de sucesso muito importante. A Comac, que é aquele avião civil, que é uma fábrica civil na verdade, que fez o C919, até o nome é inspirado aí no ocidente, no caso da Boeing, mas o avião lembra muito mais o Airbus, também expandiu suas vendas e acabou fazendo suas primeiras aparições internacionais. A mais recente foi no Dubai Air Show, que a gente colocou aqui também no canal da Aero Magazine, no caso no Instagram, tem bastante foto dele lá. O avião ele é muito inspirado no Airbus e com tecnologias basicamente ocidentalizadas. Quase todos os fornecedores são os mesmos da Boeing, da Airbus, da Embraer, entre outros, porque a China simplesmente ela fez o projeto e fez como qualquer grande fabricante do mundo faz. Foi ao mercado e perguntou o que você tem para me fornecer dentro dos meus requisitos. A chance é que esse avião agora possa ser exportado. Inicialmente, a China disse que não tinha intenção alguma de exportar o C919, que a ideia deles era conseguir mais ou menos um terço do mercado interno, o que representa impressionantes 3.000 aviões em 2025, isso apenas um terço do mercado chinês. Mas agora eles já estão começando a olhar que dá sim para colocar esse avião no mundo. Eles estão olhando principalmente países da África, Sudeste Asiático e também América Latina como potenciais operadores. Mostra também que agora a China está dando passos mais audaciosos. Ela tem um projeto ocidentalizado, porque o C919 é isso, e com financiamento muito competitivo. Vamos ver se as empresas ocidentais vão olhar para eles com atenção, pelo menos nessa fase inicial. Se isso acontecer, é bem provável que o duopólio Boeing-Airbus seja rompido após mais ou menos 30 anos, ou seja, desde a falência da McDonnell Douglas lá na década de 1990. Vamos ver como vai ser o resultado. O avião não muda muito do 737 Airbus, mas colocou um player novo aí, pelo menos pode ajudar a gente ter inovações, ou seja, Boeing e Airbus estavam confortáveis seus projetos, porque continuam vendendo, e embora o C919 não seja tão diferente, mas vai fazer Boeing e Airbus ter que colocar um diferencial muito grande para competir com a questão industrial e econômica chinesa, que pode ser bastante agressiva aí nas ofertas para as companhias aéreas. E já que eu falei de China, vamos falar um pouco também de Brasil. Como eu disse, o Brasil fez avanços consideráveis no programa Gripen e está avançando também no programa espacial. Mas ainda assim, uma série de projetos acabam, principalmente na área militar, porque envolve Estado, uma questão política, não tem ido muito para frente ou estão bastante atrasados. Mas em outros pontos o Brasil continua dando orgulho, por exemplo, os eVTOLs, popularmente chamado de carros voadores. Eles têm sido bastante disputados no mundo. A promessa inicial lá atrás, até quando a gente começou aqui o canal da Aero Magazine 2020/21, é que eles estariam voando operacionais já em 2025. Se você procurar os vídeos antigos, eu estava duvidando bastante dessa marca. Foi 2, 3 anos aí, não é o suficiente. E como era óbvio, né? Acabou que nenhum deles está operacional em 2025. Agora a promessa é a partir de 2028. Ninguém me fala nem a data, né? Falar a partir de. Mas, seja como for, a Embraer, no caso a IVE, que é aquela subsidiária da Embraer para a questão de mobilidade aérea avançada com esses eVTOLs, com veículo aéreo elétrico, conseguiu sair na frente de todos os rivais e fazer um voo em dezembro do primeiro protótipo deles. Tem alguns voando fora do país, seja na França, também nos Estados Unidos, até na Alemanha, mas todos eles são modelos conceituais, nenhum próximo ao que a IVE fez, que é quase um modelo de série. Também não é exatamente o mesmo, mas está muito mais próximo do que deve ser aquele veículo do que dos seus principais rivais. Ou seja, o Brasil, quando investe, como no caso da Embraer, as coisas dão certo, ou seja, a gente está disparando na frente do mundo num dos segmentos que pode se tornar o futuro da aviação e da mobilidade aérea, até substituindo realmente carros ou táxis, como Uber, por exemplo, em centros urbanos como São Paulo, Nova York, Dubai, Londres, etc. Claro, o Brasil de novo a renda deve impactar um pouco, porque vai ser um veículo realmente caro de operar, pelo menos no início, mas tem bastante potencial de exportação. E ainda falando em Embraer, outro orgulho aí que ela tem feito para o Brasil
é que o C390 ou o KC390, se você preferir, parênteses aqui, KC390 é quando ele tem capacidade de abastecer outros aviões e voo, e C390 é a versão padrão dele. Seja como for, eles conseguiram acordos e vendas expressivas ao longo desse ano no exterior, principalmente dentro de países membros da OTAN. Então a Embraer tem feito aí um avanço muito grande para conseguir substituir frotas muito antigas dos C-130 Hércules na Europa, por exemplo, da Suécia, Holanda, da Áustria, embora a Áustria não seja membro da OTAN, Portugal, que até foi um cliente de lançamento e parceiro do projeto desde o início, entre outros, para conseguir ampliar suas capacidades. E também, por exemplo, a Coreia do Sul, lá na Ásia, também se tornou cliente do avião. Então a Embraer tem feito um trabalho brilhante de vendas, claro, com suporte da Força Aérea Brasileira, que não tem como não ser, mas mostra que o Brasil, quando quer, faz coisas muito bem feitas. Só falta conseguir acertar numa série de outros setores, aqui vai muito além da aviação. Mas isso é assunto para outro tipo de vídeo, e nem sei se exatamente seria para esse canal. Outro ponto aqui que eu anotei, que é bem interessante também, é que a Boeing, que lembrando lá atrás, ela tentou comprar a divisão de aviação comercial da Embraer, na verdade não ganha para a Embraer e para a Boeing naquele momento, hoje o cenário é diferente, mas naquela época funcionava muito bem. A gente também tem vídeo falando sobre esse momento aqui no canal. Mas a Boeing, que passou desde 2018, 19 até meados de 2024 por um pesadelo sem fim, ela tentava fazer um problema, apareceu outro muito maior pela frente, 2025 marcou uma retomada de estabilidade para a Boeing. Ela conseguiu o contrato do F-47, como citei anteriormente, os projetos do 737 MAX estão evoluindo, o 10 e o 7 devem ser certificados o ano que vem, ou no máximo tardar 2027, depois de toda uma revisão de programa aí que teve muito complicada. O 777-9 ou 777i, se você preferir, também tem evoluído, ele está bastante atrasado, aliás, esse projeto ele vai ter entrado em serviço pela Emirates em 2020, e deve ficar agora para 2027, mais um atraso. Parece que é estável, mas está tendo atraso, mas o projeto realmente ele está mais maduro e a Boeing só está conseguindo ali fazer os últimos ajustes que deve exigir mais um ano aí até as coisas acontecerem. E agora fazendo também uma defesa da Boeing, não uma defesa pessoal, mas mostrando o que aconteceu, é que além desse monte de projetos que eles tiveram com problemas, seja o 737, 787, o 777, também depois dos acidentes do 737 MAX, o mundo inteiro, principalmente a FAA, que é a Agência de Aviação Civil dos Estados Unidos, fez um escrutínio muito pesado sobre todos os projetos da Boeing e criaram regras que não existiam. Para projetos em desenvolvimento, isso acabou também afetando, ou seja, o 777-9, tanto o 737 MAX 10 e o traço 7, acabaram sendo impactados por uma regra que não existia quando eles começaram a ser desenvolvidos. Isso acabou atrasando muito o projeto, claro, vai trazer uma segurança enorme para os usuários e para as empresas aéreas, mas isso acabou consumindo mais tempo do que a Boeing imaginava. Seja como for, é um passo bem importante, mas a Boeing está sim mais estável, tem conseguido cumprir o que ela prometeu, os projetos têm andado, ou seja, embora os entraves de atraso, a situação normalizou consideravelmente. Vamos torcer para que isso se mantenha dentro da Boeing. A Airbus consolidou o A320 como o avião mais entregue da história. Foi lançado lá nos anos 1980 e entrou em serviço em 88. E desde então ele via brigando ali com as vendas com a Boeing. No início dos anos 90, bem atrás ainda da Boeing, até porque existia ainda a família McDonnell Douglas para fazer ali poucas vendas, mas ainda se atrapalhava o A320. E depois dos anos 2000 ele começou a ganhar mais fôlego. A grande virada foi quando lançaram o A320 Neo, que é aquela versão com novos motores, e em especial o A321 Neo, seja a versão básica, seja de longo alcance ou de ultra longo alcance. Isso foi tantas vendas que que a Airbus conseguiu superar a Boeing em entregas. Então, atualmente o avião civil na aviação comercial mais entregue do mundo é o A320, destronando o 737, que era líder aí por algumas décadas. É interessante ver como o mundo também tem mudado. Um pequeno refinamento que foi feito no A320, como comentei lá no comecinho do vídeo, coisas que a gente imagina que não muda a aviação, mas estão mudando, tornou ele muito mais eficiente do que a geração anterior. E o A321, principalmente o LR e o XLR, se tornaram imbatíveis em seus segmentos, tanto ocupando o mercado, já existia do A321 da versão comum, quanto também abocanhando o mercado que era do Boeing 757. A Boeing, lá nos anos 2004, tirou ele de serviço, o 757, tirou de linha, porque ele não conseguia mais vendas. Era um avião bastante limitado para aquela época, era grande demais em algumas ocasiões, mas lembrando, 2004 estava do lado de 2001, quando teve os atentados em Nova York e Washington. A aviação estava completamente diferente do mundo atual. A Airbus aproveitou esse momento de crescimento, de retomada, percebeu o mercado e lançou a família 321 Neo
com uma série de inovações. Ele tem um alcance muito longo, para você ter uma ideia, a versão XLR consegue operar de São Paulo até Nova York, ou seja, dá para abrir uma série de rotas aí que ninguém imaginava. Um exemplo, a Ibéria, a espanhola Ibéria, está voando entre Madrid e Fortaleza, Recife, e deve abrir novas rotas porque é um avião que tem uma capacidade considerável, um alcance muito bom e permite não apenas ampliar a oferta, quanto também abrir essas novas rotas. Então, por exemplo, uma cidade brasileira, para Brasília, não tem demanda para um A350, mas tem para um A321. Coloca ele para fazer essa rota. Ou, caso, por exemplo, São Paulo tem demanda para mais um A350, mas não justifica, por exemplo, ter dois, tem um pouquinho mais ali de um 350, coloca o 321, você acaba atendendo os dois mercados ou abrindo novos horários. Você tem um horário com avião grande, um horário novo com avião um pouco menor e vai trabalhando essa flexibilidade. Isso tudo aí colocou o Airbus A320, a família, como a mais entregue do mundo e também a mais vendida. Então, um ponto importante para a Airbus, que superou de vez a sua rival Boeing, sempre fizeram uma briga ali bastante intensa, e agora ela pode bater no peito ali e dizer: somos líderes em todos os segmentos que atuamos na aviação comercial, exceto ainda nos cargueiros, eles não conseguiram ainda, mas é provável que pelo menos eles comecem agora a incomodar muito fortemente a Boeing também nesse segmento, mas assunto para outro vídeo. Outro assunto interessante que eu achei também é que a Textron Aviation também tem feito uma série de reformulações na aviação de negócios. Tanto que eles ampliaram sua presença na NBA, o ano passado eles quase não foram, dessa vez eles participaram de uma maneira bastante ativa, tanto no pavilhão quanto também na exposição estática. Lançaram o Ascend, na verdade foi ano passado, dessa vez ele esteve presente na feira e também enxugou o portfólio. Muitos amigos são operadores e amantes do Bonanza e do Baron ficaram chateados, mas eles estão fora de linha. Aliás, o Bonanza completou aniversário agora dia 22 de dezembro de 80 anos de lançamento, e justamente no ano que ele completou 80 anos, ele foi descontinuado. Entre os motivos está a baixa venda tanto do Baron quanto do Bonanza e também a prioridade do grupo Textron para priorizar o Denali, que é um monoturbo hélice que deve brigar tanto com o PC-12 quanto também ali numa faixa bem próxima à da Air com o TBM 960. Ele é maior que o TBM 960, mas em alguns segmentos ele acaba atuando de maneira bem intensa. Então a Textron também tem apostado numa reformulação de portfólio e lançamentos de produtos. O Denali também está um pouco atrasado, mas vai entrar em serviço em breve. O Sky Courier, que é aquele bimotor voltado principalmente para as necessidades da FedEx, é literalmente um caravan duplo, a capacidade basicamente é essa mesmo, tanto de alcance quanto capacidade de carga, e ele tem feito um sucesso enorme, não só na FedEx, mas também em vendas ao redor do mundo. Aliás, já está operando no Brasil, e a Aero Magazine também fez um voo nele bem interessante, tem aqui no canal também todos os detalhes sobre esse avião, e é uma iniciativa da Textron para conseguir achar um novo nicho de mercado que no passado teve bastante demanda, acabou ficando bastante limitado. A FedEx, por sua necessidade de carga, acabou pedindo um avião específico, mas que pode atender também necessidade de empresários regionais, como tem no caso no Brasil, e também de operações militares, tanto que muitos estão dizendo que ele pode ser o grande substituto do Bandeirante ao redor do mundo e até mesmo na Força Aérea Brasileira, porque é um avião bastante ali adequado a operações de pistas robustas, desculpa, não preparadas, porque é uma aeronave bastante robusta. Vamos ver o que vai acontecer. Mas é um ponto bem importante para a Textron, que ao longo desse ano conseguiu aí consolidar o Sky Courier como um projeto bem amarrado. Ele já estava voando há algum tempo, até vi ele em 2023 em Oshkosh, um avião bem interessante, acabei voando esse ano também nele para conhecer mais detalhes. E eu citei muito pontualmente aqui a Daher, ou Daher se você preferir. Eles não apenas estão apostando muito no segmento de monoturbo-hélice, seja a família TBM, como os Kodiaks, como também no Brasil. Esse ano, na NBA, lá em Las Vegas, a principal chamada deles era Welcome to Brazil, porque eles estavam anunciando a abertura de um escritório de vendas em São Paulo. Ou seja, não vai ser mais terceirizado, eles vão ter uma presença ativa no mercado brasileiro, tanto pensando no potencial da família TBM, que realmente tem muito aí para explorar do mercado brasileiro, até se aproximando, claro, dentro das devidas proporções do mercado americano, assim como o Kodiak também, que é aquele avião que muitos falam, parece um Caravan. Aqui fazer uma defesa da Daira, no caso, ao projeto Kodiak, soluções, ou seja, necessidades idênticas e acabam tendo soluções idênticas. Hoje os aviões são projetados em computador, quando colocaram ali os requisitos, basicamente o que se queria para aquele tipo de avião, o desenho não foi muito longe do Caravan, porque é basicamente a solução mais adequada. Aliás, o Caravan não foi feito em computador, ele foi feito parte sim, mas a maior parte não foi na mão, e mostra que os engenheiros antigamente tinham muita capacidade ali e fizeram o avião que os computadores hoje dizem, realmente validamos, é a melhor solução para esse tipo de segmento. Mas voltando à Daher, eles querem realmente também explorar o Kodiak no mercado brasileiro, seja para o lançamento de paraquedistas,
e em especial a operação em regiões muito remotas do Brasil, seja com fazendeiros, seja com organizações que atendem principalmente comunidades ribeirinhas da Amazônia, e operadores executivos, com avião bastante confortável, bem silencioso, aliás, para conseguir ampliar aí a operação no interior do Brasil. Então eles têm olhado com bastante atenção o mercado nacional, como eu disse, que tem potencial de se tornar tão importante quanto o americano. Novamente, reforçando aqui, sem a grande quantidade de vendas americana, porque a economia é muito mais robusta, mas em uma proporção estaria bem próximo da capacidade entre ambas as nações. E a Pilatus, a Suíça Pilatus, lançou o o PC-12 Pro, que é uma versão com o novo aviônica Garmin. Era uma necessidade que muitos operadores tinham e que era um requisito que muita gente fazia, então agora também ele está equipado com a suíte Garmin G5000. A ideia é tornar o sistema mais simples e mais alinhado às necessidades dessa categoria. Você tem uma aviônica diferente, acaba que você exige de oficinas e gente especializada que não necessariamente você encontra no mercado. A suíte dos modelos anteriores, NG, NGX, é fabulosa, é da Honeywell, mas ela é um pouco mais dedicada, principalmente a aviões de grande porte da aviação executiva e aviões comerciais. A plataforma ali ela é muito mais complexa. E a ideia é que você precisa de oficinas que não existem em qualquer lugar, como o da Garmin. Eu falo qualquer lugar, evidentemente certificadas, tá? Mas é um ponto bem importante e óbvio que teve a brincadeira ali, que por conta dos lançamentos dos telefones celulares, a versões Pro, seja o modelo que for, a própria Pilatus também aproveitou ali a deixa do marketing para explorar esse ponto também com o PC-12 Pro. E para a gente encerrar aqui, que o vídeo já está enorme, um ponto muito importante de 2025 também tem vídeo aqui no canal, que é a confirmação do lançamento do Museu Aeroespacial Paulista. Há muitos anos o acervo da TAM estava paralisado, para ser exato, desde 2016. Como eles têm vídeo aqui no canal, que eu fui lá no museu e mostrei como ele está em São Carlos, mas agora grande parte do acervo está transferido para o Campo de Marte em São Paulo, através de uma parceria entre o Museu Asas de um Sonho, que é o nome oficial que se tornou o Museu da TAM, junto à Força Aérea Brasileira. O Marcos Amaro, fundador da Amaro Aviation, que é um entusiasta de aviação, filho do comandante Rolim, abraçou para si essa necessidade aí do Brasil ter um museu de aviação bastante importante, além do Museu Espacial que foi no Rio de Janeiro. São Paulo não tinha um grande museu e ele levou para ele essa questão de ter realmente uma necessidade de um museu que valorizasse a história da aviação civil brasileira e também militar, e a Força Aérea também abraçou esse projeto. Nem todos os aviões que estão no Museu da TAM vão para lá, alguns vão ficar em Itu e outros estão sendo negociados com demais instituições ao longo do país, mas uma parte considerável vai ser exposto no novo museu que está sendo construído no Campo de Marte. Era uma promessa bem antiga de ter esse museu, que agora, finalmente, em 2025, não apenas foi confirmada, mas como os aviões já estão sendo transferidos, ou seja, é uma realidade para a aviação e para a história da aviação comercial, civil e militar brasileira, algo bem importante que aconteceu. Bom, esse foi um resumo bem rápido aí do que aconteceu em 2025. Tem muitas outras coisas que não deu para colocar aqui, senão ficaria enorme o nosso programa, mas no canal da Aero Magazine, no nosso site e na revista temos bastante informações complementares. Aliás, a edição de dezembro trata com mais detalhes essa questão da retrospectiva. E aqui fazendo um parênteses, uma oferta bem interessante. Para quem assiste aqui o canal, é só entrar lá no Assine, no nosso site, tem oferta bem legal para assinatura anual da revista Aero Magazine, seja na versão digital, que você pode ler no iPad, pode ler num tablet ou no computador, até também dá para ler no smartphone, e também a versão impressa em papel, que muita gente ainda gosta. É só entrar lá. Bom, esse foi o nosso programa. Se você gostou, se inscreva no canal, deixa aqui embaixo seus comentários e se inscreva caso você não esteja inscrito ainda. Um forte abraço e até mais. Tchau, tchau!